Olá, sejam bem-vindos. Com a aula de hoje, chegamos à terceira unidade da nossa disciplina História da Filosofia Antiga. O objetivo dessa unidade é dialogar sobre um período clássico da filosofia, pelas obras de Platão e Aristóteles. Também vamos introduzir o período da história da filosofia conhecido como período helenístico. E deste período vamos conversar sobre as suas principais escolas. Nessa unidade vamos falar sobre o epicurismo e o estoicismo. Como nós já sabemos, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Esse mapa mental que vocês estão observando agora, eles ajudam a compreender as principais ideias, o principal pensamento que a gente vai percorrer para compreender um pouco mais sobre a filosofia de Platão. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a sua relação com Sócrates, nós vamos conhecer a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, nós vamos falar sobre a principal ideia de Platão, que foi um dualismo que ele estabeleceu para falar sobre a teoria do conhecimento, em que ele vai dividir entre dois mundos, onde nós vamos ter um primeiro mundo, que seria o mundo das ideias, e esse mundo das ideias, para Platão, ele seria um mundo perfeito, seria um mundo imutável, então seria um mundo eterno e seria um mundo vinculado à nossa razão, ao uso da nossa razão. E um segundo mundo, por isso que alguns autores denominam como um pensamento dualista de Platão. Esse segundo mundo seria o mundo sensível. E aqui Platão vai buscar um pouco a contribuição de Heráclito, para explicar esse mundo sensível. Esse mundo sensível ele vai organizar melhor esse pensamento lá na frente, mas inicialmente a gente pode dizer que seria uma cópia desse mundo ideal, que seria um mundo imperfeito, um mundo em constantes mudanças e, por isso, um mundo passageiro. Nós vamos também falar um pouco sobre a parte política, sobretudo na construção do Estado ou da cidade ideal, que Platão vai sugerir por meio da sua importante obra, que foi a República. Então, quem foi Platão? Quando Platão começou a contribuir com a história da filosofia? Por que ele é tão importante nessa história da filosofia? Então, Platão tem seu nome de batismo como Aristócles. E ele pertence ao que a gente considera como um segundo período da filosofia antiga, que é conhecido como período socrático, ou período clássico, ou período antropológico. E ele foi, sem dúvida nenhuma, o mais importante discípulo de Sócrates. O que não significa dizer que as ideias de Platão são todas originárias da filosofia de Sócrates. Não, pelo contrário, como a gente disse anteriormente, ele também vai buscar inspirações nas contribuições de Parmênides, vai buscar inspiração nas contribuições de Heráclito e, sobretudo, as contribuições da escola pitagórica. Então ele vai ter a matemática vai ter uma forte influência sobre a organização das ideias de Platão. Platão pertencia à aristocracia grega. Muitos dizem, inclusive, que a grande contribuição financeira que Sócrates tinha vinha exatamente em função das posses da família de Platão. E ele vai fundar, então, a sua escola, que na época não era ainda conhecido como escola, mas a sua academia, no ano de 388 a.C. A Academia de Platão vai ser a primeira instituição de ensino de filosofia conhecida na história. É importante lembrar, como nós já vimos na unidade anterior, a oposição que Platão vai apresentar em relação aos sofistas. Nós tivemos no capítulo anterior um aprofundamento sobre esse tema e a gente vai perceber nas obras de Platão como é claro esse confronto que existe entre Platão,
Sócrates já, né, e os sofistas. Aqui a gente chama atenção para uma questão específica, que é a questão da oralidade e da escrita. Alguns autores gostam de lembrar que Platão vive uma certa transição de um momento em que todo o conhecimento que a humanidade conhecia, ele era repassado de uma forma oral. Assim como a gente viu na primeira unidade, no período da mitologia grega, né? Então o costume principal, você ainda não tinha o uso do alfabeto, você ainda não tinha a escrita. Então o conhecimento, ele era praticamente todo repassado através da oralidade. E no caso dos sofistas, eles já começavam, embora eles dessem muita importância à questão da oralidade através da retórica, né, do uso da retórica, que seria a arte de falar bem, mas eles começam a dar uma importância a difundir o seu conhecimento por meio da escrita, o que Platão só vai fazer no momento posterior. Mas ele vai escrever os seus principais textos, né, em forma de um diálogo. E, sobretudo na fase inicial, como a gente vai ver na sequência, o seu principal protagonista, né, dos textos, dos diálogos de Platão, vai ser Sócrates. Então Sócrates vai estar sempre dialogando com algum personagem importante da história da Grécia naquele momento. Platão vai percorrer, como a gente observou no mapa mental, ele vai percorrer diferentes temas. Vai falar sobre virtude, vai falar sobre política, vai falar sobre justiça, vai falar muito, né, sobre 3 temas em especial. Um deles é a teoria do conhecimento. A gente percebe pelos textos de Platão que ele estava querendo construir um certo método, né, de acesso ao conhecimento para definir o que é certo, o que é errado, o que é um conhecimento verdadeiro, o que é um conhecimento falso. E ele vai também dedicar muito tempo das suas obras à questão da educação. Então, o livro da República é toda uma construção, a gente percebe que a construção do Estado ideal de Platão, ele vai ser todo calcado, todo fundamentado numa base educacional. Então, são aspectos muito importantes da educação que vai fazer com que você tenha esse estado ideal. E, necessariamente, também sobre a política. Então, esses temas são os temas que a gente, inclusive, vai focar um pouco mais na aula de hoje. Essa interpretação voltada para a teoria do conhecimento, ela vai privilegiar, então, o que a gente conhece hoje como epistemologia. A epistemologia seria essa teoria do conhecimento. Como a gente alcança o conhecimento, como é possível conhecer, quer dizer, um tema que está bem presente na atualidade, né? Como a gente saber se um conhecimento é verdadeiro, como um conhecimento é falso, quando que um conhecimento se torna universal ou não. Então essas questões já foram bem trabalhadas por Platão lá na antiguidade. E a gente vai ver que vários filósofos contemporâneos, filósofos da modernidade vão beber, inclusive, nas contribuições de Platão para aprofundar os seus conhecimentos nesta área. Então, nesse momento, a gente vai ter uma diferença fundamental em relação à filosofia, né? E a temática do conhecimento, e com Platão, ele vai apresentar um papel mais crítico em relação à filosofia, para se chegar ao conhecimento. Então, como nós já dissemos, Platão foi o primeiro filósofo cuja obra foi quase toda preservada. Então, a gente tem acesso praticamente a todas as obras que foram atribuídas a Platão, que são 26 obras e são 13 cartas. E Platão, como foi discípulo de Sócrates por vários anos, alguns autores vão dizer que ele começa a escrever esses diálogos, começa a utilizar, fugir da oralidade e começar a utilizar a escrita, sobretudo sobre 3 aspectos. O primeiro, é claro, o impacto da morte de Sócrates, né, que tem um efeito muito forte sobre Platão, os seus ensinamentos, né, que Sócrates pregava anteriormente, e, sobretudo, a situação política que Atenas começa a viver naquele período. Então, essas 3 questões fazem com que Platão dê início, né, à escrita dos seus importantes diálogos que chegaram até nós nos dias atuais.
E continuam, alguns deles, assim, extremamente atuais, importantes e necessários. Então a gente vai dizer o seguinte, os que são, o que alguns autores consideram assim, não tem a menor dúvida que são considerados obras autênticas, escritas mesmo por Platão, que seriam, sobretudo, os diálogos socráticos, né? Então aqui tem uma lista desses diálogos, que a gente começa falando sobre a apologia de Sócrates, que foi um momento importante, né, que a gente vai falar um pouco mais, e o início também do capítulo 1 do livro 1 da República. É importante perceber que nessa primeira fase, ou seja, nesse primeiro momento, os diálogos socráticos, eles contêm algo muito próximo de uma exposição da visão de Sócrates, da filosofia. E também, necessariamente, vão adotar o estilo de argumentação socrático. A gente vai perceber isso nitidamente nesses diálogos. Então, dessa primeira fase, a gente destaca aqui a apologia de Sócrates, em que Sócrates ele vai começar a sua defesa advertindo que a verdade era mais inteligente do que os sábios. Olha só, gente. Ao mesmo tempo, afirmando que os seus acusadores nada disseram de verdadeiro. Embora eles tenham sido tão convincentes, mas tão convincentes, que quase fizeram com que o próprio Sócrates acreditasse que era culpado por questões que ele não tinha culpa, que ele não tinha feito. Aqui fica bem claro essa contraposição que Platão vai estabelecer em relação aos sofistas. Por quê? Porque essa crítica em relação aos acusadores de Sócrates, ele vai dizer o seguinte, olha, falta a verdade. Mas o discurso é eloquente, e é eloquente pelo uso da retórica, que era o principal artimanha, a principal forma de educação dos sofistas. Então eles ensinavam a arte da retórica, onde você pega um argumento que é falso, mas a forma de exposição desse argumento acaba fazendo com que as pessoas acreditem nesse argumento. E para Sócrates, a verdade era o que importa, e não a forma de exposição desses argumentos. Conseguem perceber a diferença e a importância, então, desse confronto que existiu inicialmente entre alguns filósofos e os sofistas? Bom, então o final do julgamento, né, de Sócrates, vocês já conhecem. Sócrates acaba tomando cicuta, ele teve várias oportunidades de fugir, vários amigos ofereceram fuga, mas ele disse que, em nome da verdade, ele preferia morrer, porque ele sabia que era inocente dos crimes que ele estava sendo acusado. Então ele toma cicuta e morre. Os outros diálogos, os autores vão dizer que são os diálogos da fase intermediária e fazem parte de um processo em que Platão faz as suas primeiras viagens à Sicília, que são viagens importantes, né, para a mudança do seu conhecimento. Então, nessa fase intermediária, após ter tido contato com os pitagóricos, com os outros filósofos, outras escolas filosóficas, né, dos eleatas, Platão vai aos poucos se afastando, né, ou seja, vai se afastando progressivamente do pensamento de Sócrates e começa a sofrer influência de outros pensadores. E assim vai desenvolver a sua própria doutrina, vai ter uma doutrina própria, formulando a sua teoria das formas ou teoria das ideias, que é o que a gente tinha dito antes. Já numa terceira etapa, que a gente vai chamar, alguns autores chamam de fase da maturidade, a gente percebe que Platão também vai reformular a sua própria doutrina, levando em conta várias discussões com os seus discípulos na academia, sendo que os diálogos, em alguns casos, eles vão perder esse tom um tom mais dramático e polêmico que existia na fase socrática, da contraposição, e vai dialogar mais como sofista, né? E o próprio Parmênides. Sócrates deixa mesmo, então, de ser esse personagem principal das obras de Platão nesse momento. E assim alguns autores vão dizer que a filosofia de Platão contém uma crítica a um desenvolvimento da concepção socrática. Nesse momento que ele rompe, de certa forma fazendo uma crítica também. Bom, e aí a gente tem os chamados diálogos da maturidade, os diálogos da fase final, né, que Sócrates perde esse papel central, e tem alguns diálogos que alguns autores vão questionar a sua autenticidade.
vão dizer que esses diálogos pertencem ou não a Platão, ou foram escritos por seus discípulos, mas o importante é que todos eles foram atribuídos a Platão e seguem tendo a sua importância na história da filosofia. Então, a principal crítica que Platão vai fazer a Sócrates, ela diz respeito, sobretudo, à concepção de filosofia como método de análise. Embora Platão considerasse um elemento importante de reflexão filosófica, ela seria insuficiente para caracterizar o conhecimento. E o seu principal argumento era que um método ele necessita, para sua aplicação correta e eficaz, de um fundamento teórico, um fundamento a priori, que estabeleça exatamente critérios segundo os quais o método seria aplicado de uma forma correta e de uma forma eficaz. Então ele vai dizer que a filosofia não era esse método suficiente, que você precisava então ter uma teoria anterior, que aí é uma teoria articulada com o mundo das ideias, para poder ter um fundamento teórico que vai estabelecer os critérios sobre o qual um método pode vir ou não a ser aplicado. Então a questão principal aqui é esse momento anterior, onde ele vai trabalhar a questão do mundo das ideias. Ou seja, se não possuímos critérios para determinar quais são as definições que podem ser efetivamente consideradas válidas, nós não temos como saber se o método de análise realmente produz o esclarecimento a que se propõe. Então, é importante mostrar que sobre a questão do conhecimento, ele parte de algumas questões importantes. Então ele vai dizer o seguinte, olha, é possível conhecer a realidade, o mundo tal qual ele é, e ele imediatamente vai fazer aquela crítica ao mundo sensível. Então é possível, mas não é possível pelo mundo sensível. É possível pelo mundo das ideias, que vai estabelecer uma teoria do conhecimento sobre as coisas, sobre o objeto. A segunda questão, ele introduz uma questão sobre método. É possível esse conhecimento? Ou seja, como se justifica uma determinada pretensão ao conhecimento para ser legítima ou para ser verdadeira? A terceira questão são os instrumentos desse conhecimento, né? E ele traz esses dois conhecimentos. Os sentidos, que está aqui embaixo, e a razão, que estaria vinculada ao mundo das ideias. A questão do objeto do conhecimento também vai ser muito importante para Platão. E aqui ele vai perceber o mundo material ou a realidade superior de uma natureza inteligível, mostrando que a realidade mutável e perecível, ou um confronto, né, entre a realidade mutável e perecível, ou a essência que é eterna e imutável, que seria o mundo das ideias. Problema na luz aqui. Vamos continuar. Então, pode-se apresentar uma justificativa para a primazia ao problema epistemológico na leitura de Platão. A principal tarefa da filosofia seria estabelecer como nós podemos avaliar determinadas pretensões ao conhecimento. E o sucesso nessa tarefa vai permitir com que a filosofia possa vir a se estabelecer como uma espécie de árbitro, de legislador de uma cultura, de uma sociedade, constituindo basicamente nisso a sua função crítica. E dessa forma a gente percebe que ao adquirir uma função de análise crítica dos fundamentos, ela também torna-se um discurso legitimador de uma determinada teoria. Então é necessário desenvolver uma teoria sobre a natureza dos conceitos. Então antes de determinar um conceito, eu preciso desenvolver uma teoria sobre a natureza desses conceitos, né? E das definições que vierem a ser obtidas. E é esse o papel da famosa teoria platônica das ideias, ou das formas, que pode ser considerado o início da metafísica clássica. Então aqui entra uma nova palavra para a gente, que seria a questão da metafísica, que vai ser introduzida por Platão. O que significa para Platão essa preocupação teórica? Então ele vai dizer assim, olha, se nós temos a teoria das ideias, a teoria do conhecimento de Platão, ela vai primeiro
estabelecer uma compreensão unificada e racional de todos os fenômenos. E segundo, ela vai buscar os fundamentos dessa definição, de uma definição. Então, para Platão, a busca da definição exata de algo, ela aproxima-se da tarefa de um matemático. Olha aqui as contribuições já pitagóricas, né? O caminho para encontrar a definição das coisas, ela está na busca pela ideia dessa coisa ou pela forma dessas coisas. Para compreender o que Platão pensava sobre o conhecimento, é fundamental olhar para o mundo das ideias. A alegoria da caverna, né, a história contada no capítulo 7º da República, ajuda um pouco nesse entendimento. Então aqui a gente trouxe para vocês um pedacinho dessa parte da alegoria. Mas necessariamente ela sintetizando, ela vai dizer o quê? Você tinha pessoas que desde o seu nascimento viviam acorrentadas dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna existia uma fogueira, uma luz, né? E existiam elementos por trás dessa fogueira que quando, né, com o efeito da luz, projetavam sombras na parede. Então tudo que as pessoas acorrentadas conheciam sobre o mundo eram exatamente essas sombras que eram projetadas pela luz. Essas sombras projetadas pela luz é o que o Platão vai dizer do mundo sensível, né? Então que são as coisas que a gente conhece, né, pelos nossos órgãos de sentido. E num determinado momento, uma das pessoas que estava acorrentada, ela se liberta das correntes e ela tem a possibilidade de alcançar o mundo exterior. Então, ele assim que chega ao mundo exterior, ele é cegado primeiro pela forte luz do sol, que era diferente da iluminação da caverna através de uma fogueira. Num segundo momento, ele vê que o mundo lá fora era completamente diferente daquela realidade que ele enxergava na caverna. Ou seja, tudo que ele conhecia da vida, que estava dentro da caverna, não fazia mais sentido. Porque ele conheceu agora, ele teve a oportunidade de conhecer um outro mundo. E esse outro mundo era para ele, então, esse mundo real. E esse prisioneiro, então, volta para dentro da caverna e tenta convencer as pessoas de que existe esse mundo lá fora. E a alegoria vai dizer que esses prisioneiros têm muita dificuldade em aceitar essa verdade, porque eles já têm uma verdade preconcebida que foi formada desde o seu nascimento ali dentro daquela caverna. Vejam como é interessante, né? Então eles já têm uma ideia formada das coisas, mas existe um outro mundo que é muito mais verdadeiro do que aquele mundo que você estava vivendo dentro da caverna. Então aqui tem uma brincadeira que vários autores começam a definir, o que seria o fogo que projeta sombras, o que seriam esses homens acorrentados, o que seriam as correntes, né, para entender esse pensamento de Platão. E aqui ele vai dizer então que no tocante à política, o retorno à caverna, ela vai denotar a missão do filósofo também exercendo um papel político, ou seja, de voltar até a caverna e convencer as pessoas da existência desse outro mundo, né, que é completamente diferente daquele mundo que até então se conhecia. Então a gente vai ver posteriormente que aspectos do pensamento pré-socrático acabam motivando Platão para desenvolver essa parte da sua filosofia. Mais especificamente dois pensadores, né, ou três pensadores. Heráclito, quando fala sobre as questões mutáveis, né, que as coisas se transformam, que o homem não é o mesmo homem depois que se banha nesse rio. E em oposição, Parmênides, que assegura que a realidade não se altera. Então essa realidade que não se altera para Platão é o mundo das ideias. E essa outra realidade que é mutável seria então absorvendo aí o pensamento de Heráclito da constante transformação, do devir, né, do que virá. Então essa dualidade em que existem esses dois planos distintos, em que um deles é estável e o outro é instável, ela vai aparecer, ela surge para Platão como uma proposta reflexiva que vai sintetizar todas as oposições anteriores. O mundo das ideias, então, seria imutável, eterno e real. E opõe-se ao mundo sensível, em que os objetos são passageiros, porque eles vão se transformando. Eles são caracterizados pela mutabilidade e, por isso, eles são ilusórios, porque
essa caneta aqui, ela pode deixar de ser uma caneta, né, se eu fizer um outro uso dela. Já, então, esse mundo sensível seria conhecido como o mundo das aparências, das cópias imperfeitas, daquilo que se encontra no mundo das ideias. Também essa caneta só é uma caneta porque eu tive a ideia que eu concebi para que isso se tornasse uma caneta. Ela não é uma caneta só porque ela existe, né? Então, para Platão, o que torna isso aqui verdade, para dizer e afirmar que é uma caneta, é uma questão que eu determinei a priori, né, através do uso da razão, através de uma teoria, né, e não a existência da caneta em si. Então, esse mundo das ideias é o mundo da episteme, seria o mundo das verdades. E esse mundo sensível, o mundo que a gente vai chamar aqui o mundo traçado pela doxa, né, os filósofos vão dizer que era o mundo da doxa, ou seja, o mundo da opinião, através do qual, portanto, não é possível se atingir a verdade. Como podemos observar, Platão não acreditava que o conhecimento que nos chega através do sentido pudesse fornecer um caminho seguro para atingir a causa primeira de todas as coisas. Dessa forma, a essência de algo ela não estaria vinculada a um elemento físico, assim como os pré-socráticos buscavam, né, toda a explicação do universo através da physis, de um elemento físico da própria natureza. Então, para Platão, diferente desses pré-socráticos, o que vai, né, a essência das coisas não é o físico, mas é a ideia que eu tenho desse físico, que então é a grande contraposição aos pré-socráticos. Entre os primeiros filósofos, Anaxágoras foi a quem Platão atribuiu a sugestão de um elemento ordenador da natureza, um princípio inteligente do cosmos. Porém, tanto Aristóteles quanto Platão vão fazer uma crítica a Anaxágoras por ele não explorar esse princípio com um pouco mais de profundidade, ainda que tenha exercido uma forte influência sobre esses dois filósofos clássicos. Anaxágoras, ele manteve-se na busca ainda, né, assim como os demais pré-socráticos, por esse elemento físico da natureza que fundamentava toda a existência, né, do universo, das coisas, das pessoas, ou seja, da physis, né? A explicação estava na natureza. O mundo das ideias, simbolicamente retratado por Platão no mito da caverna, vai representar então essa mudança de direção das investigações filosóficas. Com ela vai surgir uma ideia de um mundo espiritual que vai dar origem ao mundo físico. Então, por isso que a gente vai dizer que Platão vai introduzir inicialmente esses aspectos da metafísica, porque nós vamos ter um mundo espiritual, né, diferente dos pré-socráticos, dando origem a esse mundo físico. Então, o que daria origem a esse mundo físico não está na natureza, não são os elementos da natureza. Você tem, então, um mundo espiritual aliado à razão que dá origem às questões, ao mundo físico. Esse mundo espiritual seria acessível somente por meio da razão, por meio do raciocínio e da elevação do pensamento em direção às ideias primordiais que originam esse mundo físico, sendo a nossa realidade, essa realidade que a gente vive, essa realidade que a gente habita, apenas a sombra de uma realidade verdadeira, originária e espiritual, ou seja, nós ainda estamos dentro da caverna, para Platão. Por isso o nome de metafísica, né? Como nós veremos a seguir, Aristóteles ele fará posteriormente uma crítica à metafísica de Platão, que foi seu mestre. No entanto, para esse filósofo, a metafísica ainda mantém a sua característica fundamental, que é uma característica transcendental. Aqui, da mesma forma, a gente apresenta agora para vocês esse mapa mental dos principais temas, das principais atividades desenvolvidas aqui por Aristóteles. Então ele também vai falar muito sobre as questões da política. O homem é um animal político por natureza, por essência. A gente vai apontar, né, as questões das divergências dele com o mestre Platão, a questão da metafísica, o que é o ato, o que é a potência, o que é o movimento, o que seria, na opinião, no pensamento de Aristóteles, o que seria essa teoria das causas. Bom, então vamos lá. Quem foi Aristóteles?
Então, inicialmente, ele foi um discípulo de Platão, que nasceu em 384 a.C. em Estágira, que hoje é Estravo, na Macedônia. E ele era filho de um médico que pertencia à corte do rei Amintas II. Ele foi discípulo da Academia de Platão por 19 anos. Aristóteles vai romper com os ensinamentos do mestre após a morte e vai, então, a partir daí, elaborar o seu próprio sistema filosófico, a partir de uma crítica que ele vai fazer ao pensamento de Platão, sobretudo a teoria das ideias. Vamos ver, então, posteriormente, como se fundamenta essa crítica que Aristóteles vai fazer à teoria das ideias de Platão. Aristóteles também a escola de Aristóteles ficou conhecida como a escola peripatética, ou aristotelismo, que foi, e ele foi também, é importante destacar na história, ele foi preceptor de Alexandre o Grande, né, que foi o filho do rei Filipe da Macedônia e que conquistou todo um grande império que a gente conhece na história. Nós temos, inclusive, o filme e o livro disponível para vocês aí na plataforma. Então, ele volta para Atenas em 335 a.C. e lá ele vai fundar a sua escola, que é o Liceu. Ele gostava de dar as suas aulas e ministrar os seus ensinamentos por meio de caminhadas que ele ia fazendo com seus discípulos, né? Por isso a origem do nome Escola Peripatética, que vem de peripatos, que significa caminho. Após a morte de Alexandre, Aristóteles deixa Atenas e morre, né, em Chalcis em 322 a.C. O ponto central da crítica de Aristóteles a Platão, ela consiste na rejeição à teoria do dualismo, representado pela teoria das ideias. Aristóteles apresenta inicialmente as dificuldades de se explicar a relação entre esse mundo inteligível ou das ideias e o mundo sensível ou material. Então aqui a gente tem dois gráficos, o primeiro gráfico A e B e o segundo gráfico a gente tem A, B, D e E. Então a principal objeção, que é em relação ao dualismo platônico, ela vai estar centrada, portanto, na relação da teoria das ideias, que supõe existir um mundo inteligível e um mundo sensível, podendo ser considerada uma versão do paradoxo da relação. Toda e qualquer relação pode ser de dois tipos, ele vai dizer, ou uma relação interna ou uma relação externa. Se a relação entre esses dois mundos for uma relação interna, aí a gente vai usar o primeiro gráfico, ele vai dizer que existe entre A e B, né, elementos comuns. Ou seja, numa linguagem de teoria dos conjuntos, a gente pode dizer que existe uma intersecção entre A e B, ou seja, uma intersecção entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Nesse sentido, A e B têm a mesma natureza e as relações internas não seriam problemáticas. Já, como a gente pode ver, uma relação externa entre A e B, ou seja, entre o mundo das ideias e o mundo sensível, se daria quando não existem elementos comuns entre A e B, ou seja, não existe nada em comum entre A e B. Mas próprio Platão dizia que o mundo sensível seria uma cópia, né, do mundo das ideias. Então existe uma relação, existem elementos comuns entre esses dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível, só que de naturezas distintas. Nesse caso, segundo Aristóteles, a relação entre A e B ela tem que ser mediada por meio de um agente intermediário, ou seja, de um ponto externo entre A e B, que ele vai chamar aqui de C, ou depois de D, ou depois de E. E ele vai dizer o quê? A relação entre A, B e C, ela também vai ser uma relação externa, necessitando sempre de um ponto adicional. Então agora vamos trazer o ponto D. Para relacionar A, B, C e D, novamente a gente vai precisar de um outro ponto. Então vai ter o ponto E. E assim sucessivamente, uma progressão ao infinito de pontos externos. Dessa forma, ele vai dizer então que surge um paradoxo. Ou a relação é interna, e então não há problema em explicá-la, mas não se trata mais de um dualismo. Ou a relação é externa,
E nesse caso, a problemática, porque necessitaremos de um número infinito de pontos externos para efetuá-la. Então, seria infinitamente surgindo novos pontos para explicar a relação. Então, nenhum desses casos, na opinião de Aristóteles, daria conta da relação entre A e B, ou seja, entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Então, para evitar esse tipo de problema, que Aristóteles considera necessário um ponto de partida para a sua metafísica, isso é, a sua concepção de real, evitando assim o dualismo entre esses dois mundos. Então ele também vai agora, para romper com o dualismo de Platão, desenvolver a sua teoria, né, a sua concepção sobre o real. A divisão do conhecimento segundo Aristóteles, como a gente pode observar aqui nessa figura, então nós vamos ter o conhecimento, que pode ser prático, teórico e produtivo, e dentro do conhecimento teórico, um conhecimento que é voltado para a física, para a matemática, para a filosofia, ou seja, para os saberes daquela época, né? No saber teórico, a gente vai ver, tem aqui a ciência geral, né, que vai tratar inclusive da ontologia, ou seja, a essência do ser, né, a natureza do ser. A ciência natural, que vai englobar a física, ou as ciências biológicas, né, que são as ciências da vida. E ele já incorpora aqui um termo que a gente só vai conhecer agora, que seria um termo psicologia, né, que seria o estudo do ser, que também é um ser sensível e também é um ser inteligente. O saber teórico, né, na sua obra metafísica, ele faz 3 distinções do ser, podendo ser uma essência e um acidente. Exemplo, Sócrates é um ser humano e Sócrates é calvo. Necessidade e contingência, Sócrates necessariamente é um ser humano e contingencialmente é calvo, ou seja, ele necessariamente é homem e, por um acaso, ele é calvo. Nem todos os homens são calvos. Ato e potência. Então, o ato e a potência é que existe uma semente, né, que é um ato. O ato é a semente. Mas esse ato que é a semente, ele pode potencialmente vir a se transformar numa árvore, vir a se transformar num fruto. Então, ele também é potência. Então, a semente, ela é um ato, ela é uma semente, mas dessa semente você pode ter uma transformação que vai originar outras coisas, como uma árvore, como o próprio fruto. Então é ato e potência. Sobre a causalidade, ele vai explorar 4 dimensões. Então, causa formal, o que é X? Causa material, do que X é feito? Causa eficiente, por que X é X? E a causa final, para que X? Né? Então, por que nós temos essa caneta? Qual é a finalidade da caneta? Ah, tá, a caneta é feita desse material. Ah, então a caneta é uma coisa que se escreve. Enfim, então vai ter essas 4 dimensões aqui relacionadas à causalidade. Sobre o saber produtivo, ele vai dizer que é vinculado à análise da tragédia grega, desenvolvendo aqui 2 aspectos essenciais. Um que é a noção de mímese e o outro que é a noção de catarse. A mímese é a imitação, em que a obra de arte imita o real. Platão fala também bastante sobre esse conceito na República, quando ele vai, sobretudo, fazer a sua crítica aos poetas que seriam imitadores, né? Então, quando ele propõe banir, né, os poetas da República, ele se baseia exatamente nessa noção de mímesis, né, em que o poeta seria um imitador. E o segundo, que seria esse conceito de catarse, que seria um efeito purificador para aqueles que assistem às tragédias gregas. Então, o estudo da estética, as artes produtivas ou criativas, como a célebre poética, são obras que ele vai explorar um pouco mais essas suas teorias. E o saber prático, ele vai dizer que é um saber que inclui tanto a ética quanto a política, que são 2 temas que Aristóteles também vai explorar bastante. Sobretudo a sua obra Ética Nicômaco, que também está disponível para vocês, o livro dentro da plataforma. A ética aristotélica, ela vai ser sobretudo um estudo da virtude e vai buscar também a eudaimonia, que é a busca pela felicidade. Esse bem é a felicidade. E a felicidade consiste na atividade da alma de acordo com a virtude.
Então, esse saber prático, que inclui a ética e a política, o saber prático ele se distingue do saber teórico porque o seu objetivo principal não é o conhecimento de uma determinada realidade, mas é, antes disso, o estabelecimento de normas, de critérios, de boa forma de agir, ou seja, ele vai buscar uma ação correta e eficaz. No caso da ética, temos a ética Nicômaco, a ética Eudemo e o tratado conhecido como Magna Moralia. A ética, então, de aristotélica, ele vai ser um estudo da virtude, da arete, ou mais propriamente a excelência, né? Uma vez que, segundo o próprio Aristóteles, o nosso objetivo é tornar-nos homens bons, ou alcançar o grau mais elevado do bem humano. Esse bem é a felicidade, e a felicidade consiste na atividade da alma de acordo com a virtude. A lógica também, ela, embora não faça parte da divisão inicial do sistema do saber proposta por Aristóteles, ela também está presente e foi, né, uma construção de Aristóteles. Então, o início da lógica é a lógica aristotélica. E ele vai dizer que não é preciso se aprofundar aqui, porque a lógica vai estar presente, ela pressupõe, né, todos os outros conhecimentos anteriores, eles vão pressupor o uso de algum tipo de lógica, e ele vai definir diferentes tipos de lógica, né? Então Aristóteles vai falar ainda para a gente sobre a cidade, o lugar da vida natural. Para os gregos, nesse momento, era muito importante, né? Eles tinham uma vinculação muito forte com a cidade, com a sua polis, que é o lugar de vida natural, né? Então ele vai trabalhar muito essa questão no livro da Política, né? Uma teoria mais organicista dessa cidade em que os gregos habitam, onde eles podem falar, onde eles têm o direito ao uso da palavra, alguns, né, claro. E a polis é natural porque é um prolongamento, na opinião de Aristóteles, de outras comunidades primordiais, como a família, como a aldeia, e apresenta-se dessa forma como uma ordem natural, espontânea, portanto, e essencial à vida social, porque a vida social acontece exatamente dentro da cidade, dentro da polis. E vem a frase, né, dele que o homem é um animal político. Como a polis é formada por uma ordem social espontânea e natural que atrai o homem para a sua vida em comunidade. O homem, sob esse prisma, só consegue se realizar plenamente no conjunto social a que pertence. Então, para Aristóteles, esse homem é um ser destinado a viver em sociedade, isto é, o homem é um animal político. E esse homem, sendo dotado de palavras, sendo dotado do uso da razão, é o único animal capaz de discernir o bem do mal, o justo do injusto, o verdadeiro do falso, a lassidão e a virtude. Então ele é um ser moral dotado de sentimentos e é capaz também de transmitir esses sentimentos. Por esse motivo, ele só se realiza nos locais onde existe uma troca mútua, onde existe comunicação real, né? Em momentos de isolamento, a gente vai contestar um pouco, mas essa forma de comunicação que a gente está fazendo aqui nesse momento de isolamento confirma, né, a teoria da importância e da necessidade de comunicação entre esse homem que é um ser político. Então vamos lá, a cidade é esse lugar da vida feliz, então é isso que eles estavam buscando na verdade, né? Transformar a cidade num local bom para se habitar, num local bom para se viver, essa era a busca desses filósofos, né? Nesse momento também. Então era se conhecer a origem do ser, mas também conhecer as regras, estabelecer regras de boa convivência dentro da polis, desse lugar onde se habita, desse lugar que pode ser feliz, né? E aí por isso a importância, por isso surge essa questão da ética, por isso surge essa questão da política, da participação, porque essas questões são pressupostos necessários para uma boa vida dentro da polis. Então vamos lá. E é claro, infelizmente, a gente tem que lembrar, né, que os operários não seriam cidadãos. Então eles não tinham, né, por não dispor de tempo livre, de ócio, para participar das assembleias, né, eles estavam trabalhando, eles não dispunham desse tempo. Então eles não eram homens livres.
Os operários eram uma espécie de escravos nessa época, não participavam dos processos decisórios da polis. Quando a gente fala dessa democracia ateniense, a gente precisa sempre lembrar que mesmo nessa democracia existiam pessoas que não podiam participar desse processo, que estavam alijadas desse processo. E o poder, né, para Aristóteles, ele também vai fazer uma diferenciação aqui entre o poder de Platão, porque ele vai dizer que o poder deve ser exercido pelos homens virtuosos, capazes de governar a cidade, tendo em vista o interesse comum dos seus habitantes. Então isso estava muito presente na preocupação de Aristóteles, né? Os interesses comuns daquela comunidade, daquela polis, daquela cidade. Então, o poder para Aristóteles, há várias formas de poder. O dono sobre o escravo, o marido sobre a mulher, os pais sobre os filhos, os reis sobre o súdito, o magistrado sobre o cidadão, e ele vai tratar sobre todos esses aspectos. Mas ele vai dizer que o poder político é um poder diferente, porque o poder político é um poder exercido por iguais, pelas pessoas iguais, entre delegação. Então a pessoa recebe uma delegação para poder participar e exercer esse poder. Então ele vai valorizar muito essa participação. E o poder deve ser exercido pelos homens virtuosos, capazes de governar a cidade, tendo em vista o interesse comum dos seus habitantes. Então essa é a questão central para Aristóteles. Já para Platão, o poder, né, seria atribuído aos filósofos. Então os filósofos deveriam ser reis e os reis deveriam ser filósofos. Platão vai defender um poder baseado na aristocracia, né, tendo a figura central um filósofo como rei. Então, a democracia aristotélica é bem diferente da de Platão. A vida na polis dá origem a todos os excessos políticos. Os cidadãos formam massas facilmente manobráveis. As assembleias do povo são dominadas pelos demagogos. Então surge essa palavra demagogo já lá na Grécia Antiga. A aristocracia e a oligarquia, que seriam o governo dos mais ricos, e a democracia, que seria o governo dos mais pobres. E ele vai defender essa democracia. Por isso, a politeia, segundo ele, vai favorecer a classe média, que seria o meio termo, sendo o meio caminho entre a oligarquia e os mais pobres. Cumpriria assim o que ele vai chamar de um governo constitucional. E a prudência política, ele vai lembrar que precisa ter uma prudência política, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, a medida justa, que seria o prolongamento da razão, e a politeia seria a busca desse governo que consegue moderar, né, essa situação entre a aristocracia e a democracia, que seria o governo aí dos mais pobres. Fechando a nossa unidade, a gente vai entrar aqui rapidamente, então, e falar um pouco sobre a filosofia helenística. Mais uma vez, a gente traz aqui o nosso mapa mental, né, trazendo aqui o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e o ceticismo, que eram as principais as escolas, né, filosóficas do período helenístico. Então, o objetivo agora é conhecer um pouco, né, as principais características desse período da filosofia helenística, que é um período posterior a Platão e Sócrates, e conhecer as suas principais escolas, os representantes de cada escola e os seus principais conceitos. Os períodos da filosofia grega, então só para a gente se situar aqui no tempo histórico, a gente vai ter esse período pré-socrático ou cosmológico, em que os pré-socráticos buscavam a arqué, né, buscavam a origem do mundo na physis, e essa era a preocupação central, a physis, a busca do arqué, esse elemento da natureza, que daria origem ao mundo, às coisas, ao universo. A gente vai ter esse outro período, que é o período socrático, clássico ou antropológico, que tem esses três expoentes principais, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. E aqui a gente vê uma mudança de entendimento. E aqui não mais os elementos da natureza tendo centralidade nos debates filosóficos, pelo contrário, né, agora o que está em questão é a polis, são as questões éticas, são as questões políticas. Então a gente tem uma virada, né, de entendimentos filosóficos. E esse terceiro período, que a gente vai chamar de período helenístico ou período grego-romano, que
necessariamente se buscam duas questões: a felicidade, que é a eudaimonia, e a ataraxia, que seria a ausência de perturbações na alma. Então, como eu posso provocar uma ataraxia que me leve até a eudaimonia, que é a felicidade? Esse período, então, ele se caracteriza por um processo de integração entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais que foram conquistados ali na Macedônia, primeiro pelo rei Henrique Filipe e depois por Alexandre o Grande. Então, o contexto histórico, o que a gente vai ter? Primeiro, as cidades-estados gregas, elas vão sendo conquistadas e anexadas pela Macedônia, e a Macedônia vai se tornar esse grande império, que vai englobar a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio, chegando inclusive aos limites ali da Índia. Então a gente vai ver que vai ter uma troca cultural muito grande, né, entre as pessoas. A polis grega, né, aquela importância da cidade-estado, ela vai aos poucos perdendo a sua autonomia e vai deixando de existir, né, porque agora você vai ter um poder mais centralizado na mão desse imperador. O homem grego, nesse momento, ele vai se tornar o que a gente chama de cidadão do mundo. Ele vai se tornar um cosmopolita. Então ele vai poder viajar, ele vai poder sair, ele vai pertencer não mais só à sua cidade, só à sua polis. Ele vai ter acesso, um acesso maior a diferentes culturas, a diferentes conhecimentos. E agora ele pode, então, começar a se deslocar, né, para qualquer parte desse novo mundo que agora passa a ser conhecido por ele através das conquistas. Então, o projeto imperial de Alexandre, ele vai enfraquecer essa concepção da cidade-estado, ali isolado, seu mundo. Você vai ter uma visão maior, cosmopolita, vai enxergar um mundo maior, né, o que a gente chama hoje de globalização. A gente não enxerga mais só o nosso estado-nação, a gente enxerga e tem acesso ao mundo. Era praticamente para eles essa descoberta também, guardada as devidas proporções. E com as monarquias helenísticas, o grego, de cidadão, ele vai se tornar um súdito, porque como ele era antes um cidadão, que a gente lembrou, né, diferente dos escravos, dos operários, o grego cidadão participava ativamente das decisões políticas, ele tinha assento na Assembleia, ele votava, ele tinha o direito a usar a palavra, por isso a importância da retórica, ele tinha que saber falar bem para ele poder colocar as ideias dele nesses ambientes políticos. E já nesse momento helenístico, a gente vai ver que não existe mais. Você é súdito e as decisões são tomadas de forma mais centralizada. Então, as novas filosofias, elas vão separar um pouco a ética e a política e vão trazer o debate para uma discussão mais no campo individualista. O pensamento helenístico, ele tematiza então o quê? A moral, os problemas práticos da vida da pessoa, não mais da cidade. E as novas escolas filosóficas, elas então vão propor novos modelos de vida. Posteriormente, né, ainda com essas escolas funcionando, a Grécia, lá na frente, vai se tornar uma província romana. Então, o grande centro político e cultural do helenismo passa a ser a cidade de Alexandria, que vai ser fundada por Alexandre em 332 a.C. E o capital do reino grego, estabelecido no Egito por seu general e sucessor, que foi Ptolomeu. Ao difundir-se para além da Grécia as suas conquistas, né, as conquistas de Alexandre, a cultura grega entrou em contato com outras culturas, produzindo assim o que a gente chama de sincretismo cultural. Alexandria era uma cidade tipicamente cosmopolita, predominantemente grega, mas ainda com uma forte presença da cultura do Antigo Egito, e contando também com uma importante e ativa comunidade já judaica. Então, com o fim dessa polis grega, o homem grego ele perdeu a sua principal referência ético-política, que era a vida na comunidade a que ele pertencia, que ele era cidadão, que ele ajudava a fazer as suas leis, que ele já tinha as suas tradições, os seus deuses, né, e as suas práticas culturais. Então, além disso, a criação desses reinos e desses impérios, onde o poder é fortemente centralizado,
e absorve novas práticas religiosas e as políticas orientais, ela vai provocar uma redução dessa participação política do cidadão. E é claro, você também faz com que necessite de uma ética, né, com forte conteúdo prático, que lhe desse novas referências quanto às regras de conduta. Então, como se comportar nesse novo mundo, né? E aí apontando para uma busca de uma felicidade pessoal, não mais uma preocupação com a comunidade, mas a busca se volta para o seu olhar, para as suas necessidades e para a sua felicidade pessoal, nesse novo contexto que é esse contexto pluralista, né, e um contexto mais multicultural. Ou seja, nesse momento, alcançar a ataraxia, né, essa imperturbabilidade da alma e, consequentemente, chegar até a eudaimonia, que seria a felicidade, ela vai ter novos caminhos. Né, porque se ele não tem mais acesso a essas esferas mais elevadas da decisão, ele também passa a ter uma certa liberdade, né, de se movimentar, uma liberdade política, porque ele não tem mais que se preocupar com essas questões, as coisas já chegam prontas. Então ele passa a ser um homem, de certa forma, mais livre. E sendo livre, a pergunta agora que esses filósofos vão se preocupar, né, uma vez que substitui-se a vida pública pela vida privada, como centro das preocupações filosóficas, a pergunta relevante agora é como ser livre, né? Como ser livre, como alcançar essa felicidade. Então, esse declínio da participação faz com que a reflexão política também se enfraqueça. Então, estou repetindo aqui, você não tem mais essa necessidade da reflexão política, porque você não tem acesso aos poderes de decisão. Se eu não tenho acesso aos poderes de decisão, eu vou cuidar das minhas coisas aqui mesmo. E por isso a gente tem essa mudança da vida pública para as preocupações com a minha vida privada, né, e que vão passar a ser o centro das preocupações filosóficas. Então, as principais correntes ou escolas filosóficas desse período, elas vão buscar exatamente tratar dessa nova intimidade, ou seja, da vida interior do homem. Aqui tem uma figura de Alexandre Diógenes, né, então, que é essa busca aí da ataraxia. E a gente vai falar primeiro sobre o epicurismo. Epicuro, ele vai fundar a sua escola em Atenas em 306 a.C., reunindo-se com seus discípulos em um jardim. Então, o costume dele era reunir os seus discípulos num jardim. E para alcançar a tranquilidade, é preciso cultivar os simples prazeres da vida. Então, o que Epicuro vai dizer? Eu tenho que ter prazer, né? E eu posso ter prazer, ao mesmo tempo, alimentando as coisas boas, né? Então, vamos combinar aqui. Se eu preciso comer, e a comida também é uma forma de prazer, se eu me alimento bem, né, eu tenho chances maiores de alcançar a tranquilidade da minha alma e ser uma pessoa feliz. Então, os princípios fundamentais do epicurismo vão ser exatamente a amizade, a moderação, o livre-arbítrio e uma indiferença à morte. A morte é uma questão que já está dada. Eu já sei, eu já nasço, é natural. Eu sei que eu vou nascer e eu sei que eu vou morrer. Então, eu também não tenho que ficar me preocupando com isso. Eu tenho que ser indiferente à morte, porque eu sei que a morte é uma consequência da vida. E questões como fama, como riqueza, como glória, como status sociais, não interessa a essa escola. Por isso que a gente fala assim, são os simples prazeres da vida. Então não é um banquete que eu vou comer, eu tenho que me alimentar e alimentar me dá o prazer, mas é uma alimentação simples, prazerosa, mas simples. Eu vou me alimentar bem, eu não vou me alimentar de forma exagerada. Então a ética epicurista, ela tinha como princípio básico a felicidade, a eudaimonia, que seria obtida pela tranquilidade. Então esses caminhos, né, me afastar da glória, da riqueza, desses prazeres mundanos, me trazem tranquilidade. E é a forma que eu tenho então de alcançar a felicidade. Porém, a gente vai ver que existe uma divergência entre os epicuristas e os estoicos quanto ao caminho para se chegar nessa felicidade.
Os epicuristas vão valorizar então uma inteligência prática, né, que eles vão chamar de phronesis, considerando que não haver conflitos entre razão e paixão. Eu não posso abrir brechas para existir esse conflito, eu tenho que sair eliminando os conflitos que possam existir entre razão e paixão. O homem tem que agir eticamente na medida em que dá vazão aos seus desejos e necessidades naturais, de uma forma equilibrada, de uma forma moderada, e é isso que vai garantir, então, a ataraxia. A valorização do prazer hedoné como algo natural não teria problema, e a concepção de que a realização dos nossos desejos naturais e espontâneos é positiva. Então, isso é defendido no epicurismo. O estoicismo vai dizer que não, nós temos que negar todo tipo de prazer. Mas os epicuristas dizem que é preciso ter prazer, mas é preciso achar prazer nas coisas mais simples, como a gente falou, né? Se é importante beber água, se a água me faz bem, e ao beber água eu sinto prazer, então eu devo tomar vários copos de água por dia. Então, a valorização do prazer é positiva, né? E vai dar origem à imagem que é distorcida dessa escola, porque muitas pessoas vão achar que não, como eles defendem o prazer, como se fosse um prazer mundano. Mas não, o epicurismo vai defender um tipo de prazer simples, sem vaidades, porque essas questões atrapalham a ataraxia. O epicurismo versus o estoicismo. Então, o estoicismo se opõe ao epicurismo exatamente nessa questão. O epicurismo, ele é essencialmente hedonista. Ele vai ter o prazer como bem supremo. Como eu disse, se beber a água me dá prazer, eu devo beber a água, porque além de me dar prazer, ela me faz bem. Eu não estou tomando uma garrafa de champanhe, estou tomando um copo de água. Então é um prazer simples, são os prazeres simples da vida, que eu preciso começar a valorizar em detrimento de outros prazeres. Mas para os estoicos, o fim supremo e o único bem do homem não é o prazer, a felicidade, mas é a virtude. Então eles vão negar qualquer tipo de prazer. O estoicismo, ele tem aí como expoente principal Zenão de Sítio, né, que vai a sua escola, que viveu entre 344 e 262 a.C. E é um pensador de origem fenícia que se fixou em Atenas e também frequentou a academia de Platão. Ele vai desprezar então qualquer tipo de prazer e vai promover o que ele vai chamar de indiferença tanto ao prazer quanto à dor. Eu tenho que ser indiferente. Quando eu recebo uma boa notícia, uma grande notícia, eu não posso morrer de felicidade. Eu tenho que tratar aquela notícia de forma natural. Da mesma forma, a dor. E vamos trazer mais uma vez a questão da morte aqui. Então, se eu sei que morrer faz parte da vida, que o envelhecimento é uma questão natural da natureza, da minha essência, né? E as opiniões alheias não me interessam. Eu já sei que essas coisas vão acontecer, então por que eu vou ficar espantado quando uma pessoa morre, gente? Então, para esses filósofos, não deveria existir, deveria existir uma indiferença em relação tanto ao prazer quanto à dor. E a felicidade, então, seria confiar no destino, nesse destino que é imposto pela natureza. Então, está nas mãos do destino. Vamos deixar o destino nos levar, não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. O destino já foi escrito, a gente tem que deixar as coisas acontecerem. E é importante dizer que os principais... uma área do conhecimento do direito vai surgir exatamente, que é o direito natural, vai beber muito na fonte dessa escola filosófica. Então, o segundo, um exemplo famoso, eles vão, ele vai dizer, se eu vejo alguém se afogando, eu devo tentar salvar essa pessoa. Mas se eu não conseguir, eu não devo me desesperar, pois era inevitável, ele já ia se afogar. Eu tentei intervir, mas não tive sucesso. Ele já ia se afogar. Então, é inevitável. Eu não tenho que me deixar perturbar, me deixar intranquilizar a alma por uma coisa que já iria acontecer. Eu tenho que me manter tranquilo. O destino, no entanto, não é cego nem arbitrário, mas reflete a racionalidade do real.
a qual eu devo aceitar mesmo que eu não entenda. Então, por mais que eu tenha dificuldade de entender, né, esse destino é cruel, mas eu não posso sofrer. Né? Não convém, porque já está resolvido. Então, para o estoicismo, a felicidade, a eudaimonia, consiste nessa tranquilidade, na ataraxia, ou na ausência de perturbação. Né? Não pode ter perturbação de nenhum tipo, nem para o prazer, nem para a dor. E alcançamos esse estado através de um autocontrole. Então, a pessoa tem que exercer um autocontrole da contenção, da austeridade, aceitando o curso dos acontecimentos. Porém, só o sábio perfeito é capaz disso. Né? E tal perfeição é dificílima de se atingir, embora a gente deve almejar e deve buscá-la. Então, as pessoas que trabalham com meditação, com retiros espirituais, pode ter certeza que elas bebem muito nessa fonte aqui do estoicismo. Então, o estoicismo ele concebe a filosofia de uma forma sistemática e composta de 3 partes fundamentais: a física, a lógica e a ética, cuja relação é explicada através da metáfora da árvore. A física corresponderia à raiz, a lógica ao tronco e a ética aos frutos. Portanto, a parte mais relevante é a ética. São os frutos que podemos colher da árvore do saber, porém não podemos tê-los sem as raízes e sem o tronco. Para ter fruto é preciso ter raiz e ter tronco. Bom, chegamos agora ao final de mais uma unidade. E mais uma vez eu digo, fiquem atentos ao material de apoio, à indicação de livros, textos, filmes. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima unidade e vamos juntos!